é aquilo que se levanta contra nós quando a gente começa a buscar Deus. Porque muitas das vezes, quando a gente começa a buscar Deus, parece que a situação piora do que melhora. Parece que quando você procura fazer o certo, as coisas começam a dar errado para você parar de fazer o certo. Quando você decide servir Jesus, começam a vir ataques contra você. E o que a gente tem que fazer nesse momento? Eu vou desistir, vou buscar, porque meu Deus, parece que quanto mais eu estou buscando, mais está piorando. Meu Deus, quanto mais eu oro, mais difícil fica. Senhor, eu estou fazendo tudo tão certo, mas nem quando eu estava no mundo com a minha vida toda errada, não acontecia essas coisas com a minha vida. E de repente, não bastando todos os problemas que a gente enfrenta na presença de Deus, o mal ele começa a usar as pessoas que mais a gente dá importância, e isso é proposital do mal, para fazer a gente parar, a gente desistir, a gente olhar para trás. De repente você nunca esperou que você iria ouvir do teu próprio filho. De repente você nunca esperou que você iria passar tudo que você está passando no teu casamento. De repente você nunca imaginou que ia viver tudo que você está vivendo depois que você entrou na igreja. Então você observa que são coisas que vai nos sobrecarregando. Você começa a observar que são coisas que vai nos cansando. E a gente até começa a analisar assim, poxa, mas não deveria ser diferente se eu estou buscando a Deus? Não tinha que ser tudo diferente? Só que nós esquecemos, pessoal, que a gente está buscando a Deus, e se fosse só nós e Deus, seria tudo diferente, melhor do que a gente imagina. Mas a gente lidar com muitas coisas ruins na terra. E quando a pessoa passa isso dentro da igreja, ao invés dela fazer o que eu vou falar agora, através da Bíblia, da leitura sagrada, ela começa a se desesperar e ela começa a dizer, eu não vou mais para a igreja. Eu só vou terminar essa campanha e não vou mais. Eu estou indo e não está adiantando nada. E não é isso que Deus quer. Ou isso então o que Deus espera de mim. A Bíblia vai falar assim, vinde a mim. Porque essa palavra, pessoal, ela não é só para quem está lá fora. Essa palavra não é só para quem está lá fora, que tem que vir buscar a Jesus. Porque mesmo a gente estando na presença de Deus, a gente se sente cansado. A gente se sente sobrecarregado. Capítulo 11, versículo 28. 11, 28. E será que Deus não trouxe aqui pessoas que se sentem assim? Será que você não está se sentindo dessa forma, desse jeito, com tudo que você está passando na sua vida? Com tudo que você está passando no teu trabalho, dentro da sua casa? E talvez você é uma pessoa que está fazendo tudo diferente daquilo que Deus está te pedindo. Porque muitas das vezes você está se sentindo sobrecarregado, você está se sentindo cansado, só que Jesus está dizendo que quando você se sentir desse jeito, é para você estar mais perto dele e não desistir. E nós passamos por 3 provas. Existe a prova que Deus vai permitir você passar para ver quem você é, se você realmente vai amar e vai ficar firme.
e ele poder acreditar em você e entregar as coisas boas para você, porque tem pessoas aqui que, se Deus deixar ela rica, ela nunca mais vive na igreja, ela não vai pisar mais aqui, ela não vai querer mais saber de Deus. Então Deus, ele não tem a credibilidade de deixar aquela pessoa rica, porque se ela tiver dinheiro, ela não vai querer mais nem saber da igreja. Então muitas das vezes ela passa por prova, porque Deus vai falar: poxa, está passando por isso e está firme comigo, está passando por essa humilhação, mas não está abrindo mão de mim, está passando por essa prova, mas não está deixando de ser fiel. Existem situações que nós estamos sendo provados pelo próprio diabo. O diabo sai do inferno para querer nos derrubar. Então ele começa a pôr no nosso caminho tudo que não presta, para tentar fazer a gente desistir, desanimar, olhar para trás, parar de buscar. E existe aquela prova que nós mesmo que procuramos, nós mesmos que não vigiamos. E essas três provas, mesmo que seja aquela permitida por Deus, chega uma hora que cansa, chega uma hora que sobrecarrega, e não é a hora de você querer parar, desistir, desanimar. Então Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados. Será que essa luta que você tem na sua casa não está cansando você? Será que a luta que você enfrenta na sua vida não está te sobrecarregando? Então a primeira coisa que Deus está dizendo é que você tem que chegar até Ele. E quando você chega até Deus, por exemplo, nessa noite, você largou tudo na sua casa e veio buscar Deus. Você está se aproximando de Deus. Quando você ora, você está chegando até Deus. Quando você lê a Bíblia, você está chegando a Deus. Quando você faz as suas campanhas com Deus e não quebra, você está chegando a Deus. Quando você jejua, você se chega a Deus. Quando você fala: olha, eu não quero mais tomar nenhuma atitude errada, eu não quero ter mais nenhuma convivência errada, porque eu sei da minha fraqueza, e se eu enfraquejar, eu vou fazer o que Deus não agrada. Então eu não quero mais andar com determinadas pessoas que estão me derrubando. Você está se chegando a Deus. Quando você começa a tomar atitudes daquelas que estão te afastando de Deus, e você diz: eu não quero mais, você só não se afasta daquela atitude, mas você vai se chegando a Deus. E aí existe uma promessa: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aí Deus fala: eu vou te aliviar. Aleluia. Eu vou te ajudar. Glória a Deus. Agora, se você passa uma luta, perde um emprego, teve uma discussão, teve uma situação difícil, de ver você pegar e fazer o que Deus está falando, você: não vou para a igreja, não vou mais buscar, estou indo, não está adiantando nada. Se Ele tomou a chave da vida e da morte, pessoal, Ele está com o controle. Jesus está com o controle na mão. Tudo que você precisa é se aproximar dele a cada dia que passar. Deus te trouxe aqui para pedir para você tirar da sua vida tudo aquilo que está te afastando dele, porque você não pode aguentar essa luta e fazer besteira. E na luta, e na prova, e nas perseguições que te cansa, que muitas das vezes dá vontade de fazer besteira, que te sobrecarrega, é essa hora que você precisa vir até Ele, porque Ele está dizendo: se você que está cansado, se você que está sobrecarregado, e você vir até mim, eu vou te aliviar. Eu tenho controle, eu tenho controle, eu tenho
Aí sabe, chega uma hora que quando a gente está muito cansado, que as coisas sobrecarregam, parece que a gente fica frágil, a gente fica sensível, sem paciência. E o mal, sabendo dessa nossa luta, ele começa a usar pessoas que começam a nos acusar, nos julgar, querer jogar o nosso passado na nossa cara. Ele começa a usar pessoas que mentir ao nosso respeito. Pessoas que levantam contra você no teu serviço. E é um absurdo tudo que faz contra você. Aí você vai e cai. Aí você vai dar ouvido. E já fica deprimida, quer chorar. Deus está dizendo assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo para você assim, ó, não dá ouvido o que os outros estão falando de você ao teu respeito. Eu sei quem é você. Então toma sobre você o meu jugo, o que eu penso, o que eu acho de você. O resto é resto. Ele está dizendo, para de dar ouvido para quem está te julgando, porque tem pessoas que só sabem te jogar para... Será que não andam falando de você? Será o que sabe fazer para você só te julgar? Porque ninguém é perfeito, você sempre acerta, mas quando você erra, porque você não é perfeito, só vem porque não está ao lado de você. Você tem mais paciência. Aí você fica dando ouvido, ai, me falaram isso, me falaram aquilo, ai, eu estou tão triste, eu não vou mais para a igreja. Você está fazendo tudo o contrário do que Deus está falando com você. E ele diz assim, olha, toma o meu jugo. Ele está dizendo, eu sei quem você é, deixa eu falar de você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Ou seja, Deus está dizendo, eu tenho paciência com você, eu vou te ajudar. Glória a Deus. Quando você errar, eu vou estar contigo para te levar a acertar. Ele está dizendo assim, ó, eu sou manso. Sabe qual é o nosso problema, pessoal? Que a gente pende mais para as pessoas que querem nos atrapalhar do que para aquelas que querem nos ajudar. E muitas das vezes, aquele que sempre quis te ajudar, que é Jesus, sempre esteve com você. Mas você sempre dando ouvido para o mundo, para as coisas do mundo, e perdendo a tua bênção. Porque você não vem aprender de Deus. Ouvir a Deus. Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa mudar. Tem amizades que a gente tem que deixar. E tem amizades que a gente tem que ter. Tem pessoas que a gente tem que ter perto. E tem pessoas que a gente não pode ter mais perto. E acabou. Então você precisa de falar assim, olha, chega. A minha confiança tem que estar em Deus. O que Deus está dizendo, pessoal? Que mesmo que você está na presença dele, não vai ser fácil. Vai ter dias que você vai se sentir sobrecarregado. Vai ter dias que você vai se sentir cansado. Vai ter dias que não vai estar legal para você. E o que você tem que fazer? Correr para os braços de Cristo. E tem uma promessa bem linda, ele diz assim, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E antes ele fala assim, ó, acharei descanso para a vossa alma. Pessoal, o que mais atormenta a nossa alma?
é a falta de resposta daquilo que precisamos. Digamos que você está desempregado e já tem 3 meses. Então, durante 3 meses, já juntou 3 contas de água, 3 contas de luz, telefone. Digamos que a pessoa comprou um armário, já tem 3 contas de armário. A alma da pessoa vai ficando aflita. A mente de uma pessoa assim não é uma mente de uma pessoa que não tem essa situação. Por isso, quando você for fazer uma dívida ou comprar alguma coisa, você pensa bem. Porque uma cabeça com dívida trabalha de uma forma, e uma cabeça sem dívida trabalha de outra forma. Então, até na hora de comprar, você tem que saber se está na hora, porque senão você se sobrecarrega. Amém, gente? Amém. E Deus não quer você sobrecarregado. Deus, Ele quer você perto dele. Deus, Ele quer teus caminhos limpos. Deus, Ele quer que você entre na tua vida e que você se aproxima dele a cada dia que passar. Sabe o que Deus está me mostrando aqui? Vou falar. Eu tenho que falar porque Ele está mandando eu falar. Ele está dizendo para mim assim, ó. Para de deixar os outros atrapalhar a sua vida. Para de deixar as pessoas atrapalhar a sua vida. Para de ficar abrindo a porta da sua casa para todo mundo. Às vezes a pessoa nem entra na tua casa, mas sabe de tudo que acontece lá dentro. Sabe por quê? Porque você abre a tua boca e fica contando tudo para todo mundo. Para. Sai daqui disposto a vencer. Você vai sair daqui hoje com teus caminhos limpos. Eu vou lavar os teus pés com as minhas mãos ungidas e abençoadas. Eu vou passar nos teus pés a água purificada com o óleo do Espírito Santo. Deus vai deixar o teu caminho limpo. Você vai ter parte com Deus. E eu posso te dizer uma coisa: não vejo mais ninguém na sua vida. Glória a Deus. Chega. Você vai receber agora a água da vida.